A história da múmia egípcia Iret Nefret, que revelou células intactas mesmo após 2.500 anos. Vamos ao ponto principal dessa matéria. A análise mais importante da múmia foi divulgada pelo time de cientistas em uma apresentação online para o Congresso da Associação Europeia de Osteointegração, realizada em Berlim, na Alemanha, em outubro de 2020. Tratava-se da descoberta de células intactas no corpo, partindo do princípio de que o processo de mumificação tem o objetivo da manutenção de tecidos, ossos e músculos principalmente, suscitou o questionamento se tal processo poderia manter as estruturas celulares preservadas, explica Eder Hüttner, líder da pesquisa Há Aventuras na História. Para que tal hipótese fosse testada, os pesquisadores retiraram parte do osso da mandíbula e músculo macete da múmia, dentro de uma cabine de segurança biológica. Os espécimes obtidos foram então processados no laboratório de anatomia patológica do Hospital São Lucas da PUECRS. As lâminas geradas ao final do processo continham células com estruturas intactas, anatomicamente verificadas por meio de um microscópio óptico. Hemácias puderam ser observadas intactas dentro dos vasos sanguíneos, explica Eder. Segundo o pesquisador, o achado surpreendeu nossas expectativas. Embora a mumificação sabidamente possibilitasse a manutenção de tecidos humanos e animais, preservar células com tamanha precisão foi um espanto. Para ele, isso demonstra a evolução técnica científica dos egípcios, por ter uma técnica de preservação realizada há mais de 2.500 anos, que permite observarmos células intactas nos dias de hoje. Aqui é a parte que interessa para a gente, meus queridos irmãos. Mas é estranho que, mesmo nos dias de hoje, seria quase que impossível preservar células por tanto tempo. Não há garantias que isso possa ser feito. Mas os egípcios daquele tempo, que foram parabenizados aqui pela evolução, que já se extinguiram, olha a contradição, conseguiram fazer esse feito já naquela época que dura até hoje. Então, como o assunto é para lá de estranho, vamos iniciar o nosso vídeo. Senhores do Mundo. Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. Meu nobre e querido irmão, uma pessoa leiga quando escuta falar sobre múmias, coisas antigas, ela pensa, nossa, mas o que isso vai mudar a minha vida? Eu acho que não vale nem a pena eu ver um vídeo desse. Só que vale muito a pena, porque embora a pessoa não saiba, isso muda muito a vida dela, a realidade dela. Há pouco tempo atrás, nós fizemos um vídeo aqui, aliás faz uns bons anos já faz uns 4 anos pra frente. Nós fizemos um vídeo mostrando outro cientista que achou um osso de dinossauro semelhante a essa múmia, com células também vivas. E ele que estudou, um cara que aprendeu a não odiar Deus, como a maioria é doutrinada dentro dessas universidades muito importantes, ele olhou aquilo ali e disse, olha, para ter células vivas nesse osso, ter tecido ainda, a nossa teoria sobre os milhões de anos da Terra está errada. Os dinossauros existiram, mas num tempo muito mais curto, muito mais próximo do que se pensa. E bastou ele pensar fora da caixa e foi demitido. Sites ridículos como aquele É Faças colocou lá, isso é mentira, é farsa. Mas para ser farsa, essa história toda teria que ser uma farsa. O que eles consideram farsa é a demissão do pesquisador, que a própria faculdade disse que não o demitiu por ele defender que a Terra não tivesse esses milhões de anos, que os dinossauros não existiram há bilhões de anos. Demitiu porque o contrato dele acabou e não quiseram renovar. Mas a lógica diz que quem está certo é justamente o pesquisador. Porque quem demitiria alguém que acabou de fazer um achado como esse, a menos que tivesse interesse em calá-lo, em silenciá-lo? Então um site que classifica uma história dessa como farsas é no mínimo hipócrita. Não merece credibilidade de ninguém. A farsa na verdade é o próprio site. O canal dele aqui no YouTube não vale nada. E aí, meus nobres irmãos, da mesma forma agora essa múmia traz células, mas não se abre a discussão sobre os milhares, os milhões de anos. E deveria abrir. Isso por si só deveria dizer, opa, tem coisa errada. Mas assim como o pesquisador que achou o osso de dinossauro disse, e a mais pura verdade vem se comprovando ano após ano, não importa o que você encontre. Não é para você questionar as teorias que estão aí como verdades. É para você procurar maneiras de explicar como aquilo pode ter sobrevivido aos milhões de anos. E é o que eles fazem. E são patrocinados por isso. Outras pessoas que pensam diferente são descartadas, são colocadas de lado. E aí é que vem o ponto
do que eu disse no começo do vídeo, daquela pessoa que diz, mas isso não vai mudar nada na minha vida. Bom, se você lembrar daqueles filmes mais antigos, como De Volta para o Futuro, dos anos 80, você vai ver que eles pensavam que em 2010, 2018, nós estaríamos com carros voadores, cidades altamente tecnológicas, uma humanidade totalmente diferente, muito mais limpa, muito mais autossuficiente. E por que eles tinham essa ilusão toda? Bom, meus irmãos, se você pegar a evolução da humanidade, se você vê os inventos que vinham aparecendo, você vai perceber que cada vez mais a gente avançava de uma forma surpreendente. De repente, as pessoas olhavam para o céu se deslumbrando com os pássaros e de repente tinha Santos Dumont criando um avião. E nesse mesmo ritmo de avanço, você olha o 14 bis criado pelo Santos Dumont e você vai em qualquer aeroporto e você vê aquelas aeronaves ali que já estão voando há boas décadas, uma tecnologia surpreendente. Veja um caça, por exemplo. Tem aviões supersônicos capazes de atingir, inclusive, a velocidade do som. Então os avanços, eles vinham muito rápidos. De repente a gente estava de Carambeque, depois apareceu os Fórmula 1, sempre evoluindo, crescendo, muito rápido. As pessoas se surpreendiam com uma voz que aparecia numa caixa, que era chamada de rádio, e de repente tinha não só mais a voz, mas também a imagem nas primeiras televisões. O telefone, uma pessoa em outro lugar, muito distante, se podia ouvir a voz. No começo, inclusive, achavam até que aquilo era paranormal, que era alguma pessoa que já havia falecido que estava falando ali. Então a tecnologia ela vinha avançando demais. As casas com candeeiro, de repente tinham energia elétrica. Ninguém entendia como é que chegava aquela energia ali, via os fios, mas não entendia nada. A humanidade estava evoluindo tão rápido que algumas pessoas nem conseguiam absorver tanta evolução, tanta mudança. Então, se você sabe desse lado da história, você começa a entender porque homens como Steven Spielberg viam o futuro dessa maneira, com carros voadores, com cidades altamente tecnológicas. Mas tudo isso foi freado, tudo isso desapareceu. Por quê? Porque a ciência ela passou a ser uma garota de programa, em vez de ser ciência, ela passou a ser uma garota de programa, capaz de apoiar aquele que pague mais. E sempre quem paga mais é a indústria. Então a ciência deixou de ser ciência, deixou de querer sempre a evolução, para sustentar teorias, sustentar argumentos, servir à grande indústria, frear tecnologias e etc, e etc. Ao invés de procurar novas invenções, novas coisas para facilitar a nossa vida, nos tornar autossuficiente, hoje eles procuram motivos para, olha, isso não pode agora por causa disso e disso aquilo. Então é triste a gente saber disso, até porque muitas pessoas estão sendo doutrinadas a colocar até a ciência no lugar de Deus. Olha, tem que ser científico. Deixa Deus de lado aí. Isso nem existe. Coloca a ciência, ela é o Deus Supremo. E está mais do que provado que ela serve a quem paga mais. Por que é que você acha que a gente ainda vende cigarros? É comercializado abertamente. Porque você acha que bebida alcoólica está aí, disponível para você, enquanto outras coisas que são naturais são proibidas. Se você for uma pessoa que pensa, você sabe que só é proibido porque você pode ter em casa, você pode cultivar na sua casa. Enquanto o cigarro, por exemplo, que faz muito mais mal do que a cannabis, ele é comercializado por empresas, você não faz aquilo em casa. Entende, meu irmão? A desculpa que sempre é dada pelos órgãos que estão aí, que deveriam estar, né, porque são sustentados pelo teu suor, pelo meu suor, a desculpa que é dada por eles é que é pro seu bem. Mas se fosse realmente pro seu bem, bebida alcoólica e cigarro estariam sendo comercializados? Se de fato a desculpa para restringir certas coisas fosse essa, verdadeira? Eu vejo, por exemplo, eu não vou ser hipócrita, vocês sabem que eu gosto de dar aquela aceleradazinha marota, e eu vejo até pessoas criticarem, nossa, mas essa velocidade merece uma multa, isso e aquilo. Mas se o Estado realmente te multasse pensando na tua segurança, porque você acelerou, passou do limite ali, e merece ser multado para aprender e se corrigir, se isso não fosse uma mentira, não fosse uma farsa apenas para arrecadar dinheiro à indústria da multa, as estradas não seriam como são. Porque nada causa mais acidente nesse país do que a situação das próprias estradas. É buraco em curva, terra, não fazem ela com aquela inclinação que, por exemplo, as pistas da Alemanha têm, e ali elas não juntam a água. Entende, meus irmãos? Quando alguma parte da estrada se danifica, ninguém faz remendo, eles quebram. Veja só no Japão, quando aconteceu lá aqueles problemas, não vou nem citar aqui para o vídeo não ser restringido,
Os caras foram lá e reconstruíram tudo. Aqui no Brasil não, faz um remendo que fica pior às vezes do que o próprio buraco. Fica jogando o teu carro. Então quantas pessoas perdem o controle por causa disso? Alguém multou o Estado por causa disso? Não, não é? Então não me diga que uma multa porque a pessoa passou um pouco do limite de velocidade, que em alguns lugares, por exemplo, eles colocam 60, justamente que é para multar mesmo, não venha me dizer que isso é para o bem coletivo das pessoas, porque não é. Se fosse, repito, quem deveria ser multado primeiramente, processado, era o próprio Estado. Então, meus irmãos, esse tipo de coisa acontece num contexto geral e global porque as pessoas não percebem, elas não enxergam com esses olhos. O sistema é muito inteligente em colocar uns contra os outros. Quando você critica hoje uma teoria como essa, dos milhões de anos da Terra, você já é colocado de lado. O próprio estudante que está ali querendo tirar boas notas para se tornar um grande profissional, aquela pessoa dedicada, ela já cria um despeito porque você está indo contra tudo que ela está tentando aprender. Então ela já fica contra você, ela já se torna sua inimiga. É uma artimanha muito grande do sistema. E cada vez mais você verá menos especialistas, principalmente os mais renomados, dispostos a comprar essa briga, essa discussão, porque eles não vão ter patrocínio. Quanto mais a pessoa é grande, mais conhecimento ela tem, mais ela depende do sistema, infelizmente. Porque para fazer suas pesquisas, para ter o seu laboratório, ela precisa de investimento. E as empresas não estão dispostas a dar investimento a quem vai contra essas teorias como Big Bang, evolução, a Terra e seus milhares de anos. Não vai. Entende, irmãos? Então por isso é que as coisas são como são. Esse tipo de vídeo, para você ter uma noção, ele nem sequer é bem visto, principalmente pela própria plataforma. Porque, querendo ou não, eles entendem, tá fazendo conspiração em cima de coisas que já estão provadas. Provadas como? Se são teorias, segundo eles mesmos. Que eu saiba, Big Bang é uma teoria. Evolução das espécies, teoria. E por que é tratado como verdade absoluta? Porque um estudante, um universitário, até mesmo de ensino médio, é obrigado a saber disso e colocar na prova, se é apenas uma teoria. Teoria tem milhares. Com essa pergunta, eu vou encerrando esse vídeo aqui. Faço questão de saber a tua resposta, meu querido irmão. E a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço, seguimos juntos.